Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, nosso Deus que é bom, que é maravilhoso. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Que nós possamos ter um dia, né, um dia alegre, um dia feliz, porque nós temos o Senhor conosco. Ele é o nosso Deus, nosso Pai, nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso amigo, doce e amado Espírito Santo. Louvado seja Deus, vida saudável, né? Quando o Senhor falou sobre, né, vida saudável, o Senhor me deu esse versículo aqui em João 10:10. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus aqui, né? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o Senhor. Então, ladrão, né? Mentiroso, enganador, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz que ele veio, né? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E esta vida com abundância está no Senhor, está na sua palavra. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E ele continua dizendo, né, no 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então o Senhor, ele nos garante aqui que ele veio para que nós tenhamos vida. Como ter essa vida? Vida com abundância só existe no Senhor, na sua palavra, né? Porque ele diz ali em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, para dar a cada um aquilo que buscai. E nós estamos buscando viver a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor. E ele nos chama mesmo para a gente pensar, para a gente olhar, para a gente ver, né, o que nós estamos, né? Ele pergunta aqui para nós, olha, o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está pensando, Roseni? Qual é os pensamentos que você tem de você mesmo? O que você tem buscado para a sua vida, para ter uma vida saudável, né? Uma vida saudável mental. Nós precisamos, né, de pensar naquilo que vem do Senhor, buscar as coisas que vêm do alto. Porque os pensamentos dele ao nosso respeito são bons, mas nós só teremos pensamentos bons ao nosso respeito também se nós estivermos firmados na palavra do Senhor. Porque a palavra dele, como ele diz ali em Salmo 119, o 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, nós vamos ter vida com o Senhor se eu tiver vida com o Senhor, intimidade com Ele, através de ler a sua palavra, através da oração, através da adoração. Então nós estamos vendo hoje em dia quanto ataque tem tido contra a nossa saúde, para vir para nos abater, para vir para trazer, sabe, tristeza e pensamento de que o Senhor não está cuidando, de que o Senhor não está conosco. E isso são ciladas, são coisas que o inimigo quer colocar para a gente se entristecer, para a gente, né, não buscar, não continuar buscando, orando, permanecendo, né, na oração, na vida com o Senhor. E nós precisamos pensar aquilo que vem do Senhor, nos firmar em sua palavra, porque como diz a palavra dele, no mundo nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter aflição, nós vamos ter tribulação, mas o Senhor diz pra gente, né, pra gente permanecer nele, permanecer na sua palavra, permanecer buscando a ele, como esta conversa que ele teve com aquela mulher ali no poço, aquela mulher samaritana, né, o Senhor falou para ela, olha, esta água que você está buscando aqui, ali em João 4, o Senhor me deu o João 4, o 10 e o 11. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então o Senhor quer que nós venhamos buscar a água viva, a presença dele, os cuidados dele, porque no mundo nós vamos ter, as aflições do mundo vai vir, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E essa conversa que o Senhor Jesus teve com ela foi de dizer assim, olha, você me busque, busque o que eu tenho para você. E o Senhor diz para nós,
Vamos buscar o que o Senhor tem para nós, porque aqui nesta terra nós vamos ter dificuldade. Aqui nós vamos passar algumas aflições, mas o Senhor diz, como ele diz na palavra dele também, não há de se comparar, não há de se comparar nada que a gente passa aqui com aquilo que o Senhor tem para nós, com aquilo que o Senhor tem de bom para as nossas vidas. Então ele diz, olha, eu vim para que você, Roseni, tenha vida, mas essa vida que você procura, ela não está nas coisas, ela não está aqui na terra, ela está na cidade celestial, ao qual, Roseni, você vai precisar granjear, você vai precisar lutar, você vai precisar confiar, você vai precisar depender. Então, vida saudável, dependência do Senhor em todo o tempo, porque as coisas que vêm, elas vêm, sabe, amados, para roubar, sabe, para roubar a presença do Senhor, para tirar, como aqui, né, diz, o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor quer que eu e você, o Senhor quer que eu e você, quando vir os dias maus, porque vão vir os dias maus, nós venhamos pensar, sabe, o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador, Ele é meu conselheiro, Ele é o meu amigo que está comigo, que está conosco. Então, quando ele conversou com aquela mulher, ele falou, olha, busque a água viva, busque aquilo que te traz vida, aquilo que te dá segurança, aquilo que te traz uma certeza, uma convicção de que tu precisa de mim, precisa da minha palavra, precisa da minha presença. E é isso que nós precisamos, da presença do Senhor, né? E aí a mulher disse para Jesus, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Então Jesus, ele continua falando para ela, olha, a água viva sou eu, a minha presença, eu sou a vida. Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então me busque, continue confiando em mim, continue dependendo de mim, porque essa água viva ao qual você veio buscar água, essa água que você veio buscar, daqui a pouco você vai ter sede. Mas a água que eu te der, a água que eu tenho para ti, que é a minha presença, é a minha palavra, ela vai fazer em ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, para que você tenha vida e vida com abundância, como ele diz no 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, em todo tempo, nós precisamos buscar as águas que tem no Senhor, a vida que está com Ele, através da sua palavra, através da nossa conduta, sabe? Esse jejum que vem falar do nosso coração, da semeadura do nosso coração. E nós vemos, né? Nós vemos que a gente já fez esse jejum e como a gente precisa novamente fazer, porque a gente vê como o nosso coração ele é contaminado com algumas facilidades. Se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento à palavra do Senhor, à presença dele, à vida que ele tem para conosco, a vida, aquilo que ele tem para nós, a gente vê como é fácil, sabe, o nosso coração se contaminar, sabe, com a palavra, sabe, com algo que a gente, né, que a gente pensa, que a gente duvida das coisas do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque Jesus falou para ela, olha, se você me buscar, se você buscar essas águas, fará em ti uma fonte, e essa fonte, ela jorra, é de dentro para fora, a alegria vem de dentro para fora, a cura, né, porque o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida, mas essa vida com abundância só terá através da obediência à palavra do Senhor, através de obedecer, através de eu me sacrificar para eu não me contaminar com as coisas do mundo. E o Senhor nos dá oportunidade, o Senhor dá oportunidade para nós, sabe, de falar, de dizer, sabe, de expressar as maravilhas dele. E é nos dias difíceis, é nos dias maus, que muitas vezes o Senhor, né, ele fala conosco, ele dá um entendimento, dá uma direção. Sabe, aquele dia que a gente pensa assim, Senhor, hoje eu estou tão cansada, hoje eu estou isso, estou aquilo.
mas aí o Senhor te leva a algum lugar e ali você consegue, sabe? Ele prepara uma situação para você falar dele, para você falar da presença dele, do amor dele, do cuidado dele. E ali você, sabe? E ali a gente é cheia da presença do Senhor. Ali a gente é cheia, a gente vê, Senhor, quão bom é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, que está comigo em todo o tempo, Pai. Mesmo às vezes quando eu não vejo, mesmo às vezes quando eu acho, Senhor, eu penso, Senhor, que as coisas estão difíceis e que eu não vou suportar. Aí o Senhor diz: filha, me busque, eu sou a fonte, continue confiando, continue dependendo, continue descansando, continue estando comigo. Se apegue, se agarre a minha palavra, como ele disse para aquela mulher. Olha, beba, venha, peça que eu te dou, peça que eu te dou. Sabedoria, peça que eu te dou. Direção, peça que eu te dou. Paz, peça. Não deixe as coisas do mundo roubar a paz. Aquela paz que só está no Senhor. E Ele diz para nós, para eu e você ter paz nele, porque nós vamos ter paz no Senhor. Nós vamos ter algumas dificuldades aqui no mundo, sim, mas é para o nosso crescimento. Nunca é para eu e você, sabe, se entristecer ou desistir, mas é para nos fortalecer no Senhor. E essa vida saudável, sabe, ele falava muito de vida saudável, para a gente tomar cuidado com a nossa mente, sabe, com o que a gente vê, porque os olhos, né, os olhos, ele é o canal ao qual eu vejo. Então eu vejo algo, se eu não guardar a minha mente, aquilo vai contaminar a minha mente, sabe, e depois entristece o meu coração, o meu físico. Então, para a gente tomar cuidado, sabe, com a nossa mente, o que nós temos pensado, porque todos os dias, muitas vezes vem seta, sabe, na nossa mente, para a gente vigiar. Para a gente vigiar com a nossa mente e declarar: nós temos a mente de Cristo. Porque, sabe, vem setas do nada, você tá assim, daí a pouco vem uma seta tipo: olha, não vai conseguir, isso, olha, isso aqui, você tá vendo que não tá dando certo? Então, nós precisamos tomar cuidado, sabe? Tomar cuidado para nós não sermos enganados nem confundidos quando vem uma seta guardar nossa mente. Orar em seguida já, falar: Senhor, tira todo o mal da minha mente em nome de Jesus. Não deixa eu me entristecer com as coisas daqui, Senhor, porque essas coisas daqui, elas não são permanentes. Permanente é o que eu tenho com o Senhor. Permanente é a minha, Pai amado, Pai querido, vida contigo, porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, Senhor, me ajude a pensar nas coisas que vêm do Senhor, Pai, nas coisas que vêm do alto, porque é isto que vai me dar força para eu persistir, para eu continuar, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, sabe? O Senhor, ele me mostrava muito quando eu meditava essa palavra, sabe? A nossa mente, uma mente cansada, sabe? Uma mente, sabe, muitas vezes pensando: Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que eu tô fazendo as coisas erradas? Por que que eu tô tendo essas lutas, Senhor? Mas, amados, a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós vamos ter as aflições. E os dias maus, eles virão. Mas nos dias maus, o Senhor também está conosco. Para a gente pensar. Quando vir, sabe, esses pensamentos na mente, a gente orar e declarar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, ao qual ela cuida. A palavra do Senhor, ela me guarda. Ela é o meu escudo. Ela guarda a minha vida. Como ali o Senhor diz em Salmo 91, né? Aquele que habita. Eu habito, você habita, igreja, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Ele nos esconde, ele nos guarda. Mas vai ter situações que eu e você vamos passar para a gente ser fortalecido, para a gente conhecer o Senhor. Conhecer a Ele. E como eu conheço o Senhor, só quando as coisas estiver tudo normal? Não. Não, porque as coisas preciosas estão com o Senhor. As coisas preciosas estão com o Senhor. Então Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância.
Mas essa vida com abundância vai vir a partir do momento que eu e você, né, que nós venhamos estar cada dia mais perto do Senhor, próximo dele, conhecendo a palavra que é luz, a palavra que traz a direção, a palavra que traz paz. Porque grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor que me escolheu, que te escolheu, que me separou, que te separou. E que está conosco em todo tempo, em todos os momentos, Ele está conosco. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor e que entregou a vida dele pelas nossas vidas. Mas ele nunca diz aqui na palavra dele que tudo vai ser fácil, né? Ao contrário, ele diz que nós vamos ter aflições, tribulações. Mas como ele falou para aquela mulher ali no poço, em João 4, olha, se tu conhecera, se tu beber aquilo que eu te der, a água que está em mim fará em ti uma fonte. E essa fonte, ela não seca, porque Jesus, ele tem sempre vida, direção, sabedoria, porque ele é a palavra, ele é o verbo. Louvado seja o Senhor. Então vamos vigiar com os nossos pensamentos, porque o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. O Senhor tem pensamentos bons, pensamento de paz, pensamentos bons, pensamentos ao qual eu e você precisa ter esses pensamentos ligados àquilo que o Senhor tem para nós. Não olhar, sabe? Não olhar para a dificuldade, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as situações, mas olhar para o Senhor. Ele quer que eu e você olhe para Ele, para a grandeza dEle, para a bondade dEle, para o amor dEle, para os cuidados dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Porque o ladrão, né, o nosso inimigo, ele veio para roubar, mas o Senhor veio para nos dar vida, e maior é o que está conosco. Maior, bem maior é o Senhor. Grandioso é em nos ajudar, nos fortalecer, né? Como ele disse para Josué, não olhe para a direita, Josué, não olhe para a esquerda, porque se a gente ficar olhando aquele problema ou aquela situação, a gente vai acabar deixando a tristeza. E o Senhor diz, não, olhe para mim, olhe para a minha grandeza, olhe para aquele que está no controle de tudo, aquele que tem tudo no seu controle, que nada foge do controle dele. Então, a minha vida e a tua vida está nas mãos do Senhor, no controle dele. Mas eu e você precisamos entregar e descansar nele, porque a saúde mental, sabe, ter uma mente pura, uma mente limpa, faz toda a diferença na nossa vida, porque a mente, sabe, ela interfere no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Então, os ouvidos eu ouço a palavra do Senhor, mas se a minha mente estiver, sabe, com vários pensamentos, essa palavra ela não entra para o meu coração, sabe? Então, nós precisamos em todo o tempo vigiar com a nossa mente, sabe? Vigiar em todo o tempo com os nossos pensamentos, porque o Senhor veio trazer vida, e esta vida com abundância está no Senhor, está nele. Então, eu e você, nós precisamos, a igreja precisa, sabe, amados? Nós precisamos, sabe, ter os pensamentos como o Senhor tem de nós, de paz. E que essa fonte ao qual ele diz aqui na palavra dele é vida. A água é a palavra. A água é a palavra. Então, o Senhor quer que eu e você, nós nos apeguemos à sua palavra. Eu tenho vida com o Senhor. A minha direção, o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. A saúde que está em Jesus. Senhor, eu quero esta saúde. Me ajude a ter essa saúde. Porque às vezes os meus pensamentos não são bons. Meus pensamentos, Pai, não são bons. Então, por que eu não tenho tido pensamento bom ao meu respeito? Porque se o Senhor tem pensamento bom ao nosso respeito, nós precisamos, né, ter também esses pensamentos bons ao nosso respeito. A palavra do Senhor em Provérbios 23:7, a parte A diz, assim como imagino na minha alma, assim o é. Assim como eu imagino sobre mim, assim como você imagina sobre você, sobre a sua vida, assim o é.
E nós, como diz a palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós precisamos, sabe, nos apegar a isto, o que o Senhor diz, o que a palavra do Senhor diz. Eu preciso me alimentar. Nós precisamos estar em todo tempo pensando, Senhor, o Senhor está comigo. Essa situação está, mas é para o Senhor me fortalecer. É para o Senhor, é para eu me fortalecer no Senhor. É para eu conhecer o Senhor mais. É para eu me achegar mais ao Senhor. Sabe? E cada dia mais e mais. O Senhor quer que nós venhamos ter com Ele intimidade, sabe? De ter vida com Ele. De ter, sabe, essa aproximação com Ele. De Ele guardar a nossa mente. Senhor, guarde a minha mente, me ajude. Senhor, hoje os meus pensamentos não estão bons, eu estou pensando muita coisa, mas eu rejeito e renuncio todos esses pensamentos e recebo tão somente os pensamentos que vêm do Senhor. Eu recebo, eu entrego minha mente ao Senhor, Pai. Eu, Senhor, rejeito toda luta, sabe? Toda batalha na minha mente, Senhor. Que é o dono da minha mente, é o Senhor, Pai. É o Senhor. Eu entrego ela ao Senhor, Pai. Então, todo resquício de batalha sai da minha mente agora em nome de Jesus, porque a minha mente é do Senhor. Eu tenho vida com Ele. Ele entregou a vida dele pela minha vida, então eu tenho vida com Ele. E eu vou permanecer pensando naquilo que eu tenho com o Senhor, naquilo que Ele tem para mim. Porque os pensamentos dele são bons ao meu respeito. Porque aquilo que Ele tem para mim é o que é bom. E eu vou pensar, eu vou buscar. Louvado seja o Senhor. Então, sabe, a nossa maior batalha. Nós temos aprendido que a nossa maior batalha é na mente. Como está os pensamentos ao meu respeito, né? Ah, eu sou uma derrotada mesmo. Não, em nome de Jesus não sou, Pai. Sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Ah, mas eu não consegui passar por essa, né? Porque são fases. São fases da nossa vida. Não consegui ainda passar por essa fase. Então, continue entregando essa fase ao Senhor. Continue entregando ao Senhor. Senhor, eu ainda não consegui, Pai. Mas eu vou conseguir, porque o Senhor me ajuda. O Senhor é o meu ajudador, meu conselheiro, meu amigo. Aquele que está sempre comigo. Eu ainda não passei, Senhor, essa batalha. Ainda tem coisa que eu ainda não entendo. Mas o Senhor disse, tem coisa que não é para a gente entender, não. É para a gente só obedecer. Porque a gente vai entender no momento certo. Porque se a gente entender, a gente vai querer questionar. E o Senhor disse que é para a gente tão somente obedecer. Porque Ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Então, a obediência a Ele. Senhor, não estou bem não, Pai, mas eu vou obedecer. Porque o Senhor é que falou comigo para eu obedecer. O Senhor é quem disse para eu ficar, vou ficar onde o Senhor me colocou, Pai. Vou ficar na posição, vou ser vigilante, Pai. Vou ser vigilante, Pai. Porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu vou vencer, porque o Senhor Jesus já venceu na cruz por mim. Se o Senhor Jesus já venceu, então eu vou só, Pai, permanecer naquilo que o Senhor tem me falado. Então nós precisamos permanecer vigiando com a nossa mente, com nossos pensamentos. Porque tem os dias que, né, os dias das batalhas, e nessas batalhas a gente precisa entregar ao Senhor. Né? Porque mesmo Ele diz, vinde a mim. Se eu estou passando por algo, vou ao Senhor. Vou estar trabalhando, estou orando. Estou orando, estou louvando na minha mente mesmo. Se eu não puder falar, vou orar na minha mente e louvar. E quando você começa a orar e louvar, amados, aqueles pensamentos maus, né? Que parece tão ruim. Quando a gente começa a orar e adorar o Senhor, não parece tão ruim assim. Não parece tão grande assim, né? O gigante não parece tão grande. Por quê? Porque eu estou entregando ao Senhor. Estou entregando. Senhor, eu entrego. Ó, Senhor, eu não consigo nisso, não. Essas batalhas não são minhas. São do Senhor. Eu entrego para o Senhor. Então, para a gente tomar cuidado, ó, com a mente, com a nossa mente. A nossa mente, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. A mente, os olhos, né, que são o canal, os ouvidos, né, a nossa boca. Então, que nós venhamos estar vigilante em todo o tempo e entregar tudo ao Senhor. Entregar a Ele mesmo.
entregar, porque Ele vai fazer o melhor sempre. Mas nós vamos passar algumas coisas, nós estamos sendo ajustados à palavra do Senhor. E você estamos sendo ajustados àquilo que o Senhor tem para nós. Porque o que Ele tem para nós é muito grande. O que Ele tem para cada um de nós é grande. Então, nós vamos precisar passar algumas coisas para ser formado em nós. Caráter de Cristo. Louvado seja o Senhor. O caráter de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a minha vida, a tua vida, a mente, nossa mente. Em nome de Jesus, que haja paz em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, na paz do Senhor Jesus.